Hoje é um dia muito importante para a cidade do Rio de Janeiro. O Museu Nacional, uma das instituições científicas mais antigas do país, completa 202 anos. E para falar um pouquinho mais dele, dessa região, nós temos hoje a presença da Valéria Pereira Silva, assistente social e coordenadora de extensão do Museu Nacional, que também é minha companheira, conheço desde 2001 lá na UFRJ e temos um filho junto, o Miguel. E ela vai aqui trocar um pouquinho do seu olhar, da sua experiência sobre essa instituição, não só de dentro, como profissional do UFRJ, mas antes inclusive de entrar, quando ela começou a frequentar e conhecer essa região da cidade, né, onde os suburbanos encampam e acampam praticamente no seu gramado todos os finais de semana, inclusive dias de semana também, e que deu origem, né, a basicamente essa entrada, essa interiorização da zona norte do Rio de Janeiro, depois da expulsão dos jesuítas, em 1759, onde surge ali São Cristóvão, Engenho Velho, São Francisco Xavier e Engenho Novo. Vamos de Museu Nacional com Valéria Pereira Silva? Olá, eu sou Valéria, assistente social no UFRJ e coordenadora de extensão do Museu Nacional. O Rafael me pediu para falar um pouco sobre o museu nessa semana em que completa 202 anos. E eu resolvi começar falando um pouco sobre a minha história com o museu, que é parecida com a relação que muitos cariocas, especialmente suburbanos, têm com o Museu Nacional e com a Quinta da Boa Vista. Quando criança eu fui poucas vezes no museu, por diferentes motivos. Eu morava na Tijuca, mas não era exatamente essa Tijuca do asfalto, né? Eu sempre morei no Morro do Borel. Então tinha uma dificuldade maior de chegar na Quinta da Boa Vista, de locomoção mesmo, mas também financeira. E acho que frequentar pouco o Museu Nacional trazia essa questão associada à dimensão cultural também. A importância que esse tipo de acesso à cultura tinha ou não tinha na nossa vida naquela época. E apesar de ter sido um lugar que eu frequentei pouco na infância, as vezes em que eu estive lá foram muito marcantes. Foram tão marcantes que eu sonhava com as múmias com certa frequência. E até hoje eu lembro de algumas cenas que ficavam na minha cabeça. Durante muito tempo foi também o único museu que eu frequentei. Talvez o único museu que eu conheci até me tornar adulta, na verdade. E por isso representava o que para mim era um museu. Mas também, durante muito tempo, foi o único museu que existia nos subúrbios, né? O mais conhecido e talvez o mais acessível por estar ali na Quinta da Boa Vista. E essa questão espacial conta muito também. A circulação das pessoas pelo espaço da cidade nem sempre é simples, como a gente sabe. Trabalhar lá nem me passava pela cabeça até que em um determinado momento, já como servidora da UFRJ, me veio essa oportunidade. E na extensão universitária, que traz essa ideia de buscar cada vez mais aproximar esse museu de diferentes setores da sociedade, em especial daquele público que realmente frequenta a Quinta da Boa Vista, que em grande parte são moradores de subúrbios. E por que falar disso, né? Na verdade, é trazer um pouco essa dimensão desse papel que o Museu Nacional tem na vida de muitos cariocas. Então, eu não vou trazer para vocês a história do Museu Nacional, a sua importância histórica, essa dimensão da família real que muita gente exalta, apesar de ter uma história majoritariamente republicana. Eu queria falar um pouco desse museu que eu conheci, também adulta, trabalhadora, e do significado mais social que ele tem. Meio que pensar essa dimensão do museu em relação com o público em geral, mas também do que está por trás disso, né? Quem são os seus trabalhadores, suas trabalhadoras que mantêm ele funcionando em termos de condições objetivas mesmo, e também na dimensão mais acadêmica e científica, seja no ensino, na pesquisa, na extensão universitária, em diferentes áreas de conhecimento, que são muitas. Porque o fato de ele ser um museu, em especial um museu universitário, ele tem um duplo peso para que a gente se preocupe em cumprir uma função social, tanto buscando a participação social de diferentes formas, quanto na formação de estudantes de graduação, pós-graduação, pesquisadores em geral. Porque o museu, nessa perspectiva, só faz sentido se ele estiver em relação com outros setores da sociedade, porque ele precisa ser também um lugar de participação social. Quando aconteceu o incêndio, lá em setembro de 2018, esse significado, pelo menos para mim, pesou ainda mais. Com todo o luto que aquele processo representou para a gente, como a gente, enquanto trabalhadoras, trabalhadores, estudantes, prestadores de serviços, como a gente ia ficar diante daquele episódio e de tudo que ele significava em termos de perda de trabalho, de acervos, história, material científico. E para mim, particularmente, começou a ficar ainda mais presente a importância do papel das ações de extensão nesse contexto para uma aproximação do Museu Nacional das pessoas, né? E que era um contexto de não disponibilidade do prédio, do palácio, do acervo que estava ali. Mas, ao mesmo tempo, a gente pensava também como contar a história do museu, que agora ganhava, naquele momento, um outro significado, a partir das pessoas que construíram e constroem aquele lugar. E até hoje, mesmo com os esforços e conquistas que a gente já teve no sentido de recuperar o Museu Nacional, a gente tem ainda esse desafio de fazer com que um museu que pegou fogo permaneça vivo na memória das pessoas, mas não só na memória, que ele permaneça presente também no seu cotidiano. E agora esse desafio ganha ainda mais outro patamar nesse contexto de distanciamento social que a gente está vivendo. Mas depois do incêndio surgiram muitas narrativas sobre o Museu Nacional, desde a grande imprensa valorizando a perspectiva mais privatista que a gente precisou combater, até pessoas em todo lugar trazendo suas lembranças
suas histórias com o Museu Nacional. E da nossa parte foram construídas várias ações, como por exemplo um aumento dos projetos de extensão no museu nesse sentido, como o projeto de extensão Museu Nacional Vive, que eu coordeno junto com outras pessoas de outros setores do próprio museu, que busca desenvolver diferentes ações para aproximar da população um pouco mais, né? Seja com eventos como o Festival Museu Nacional Vive, que a gente fez algumas edições, passando pela atuação com o público de diferentes espaços, como escolas, por exemplo. E tem outro projeto que eu também faço parte da coordenação, e é também uma coordenação compartilhada com outros setores, e que eu tenho um carinho muito particular, que é o Renascer das Cinzas, sobre memórias, histórias e trajetórias do Museu Nacional. Antes do incêndio, poucos dias antes do incêndio, um grupo de servidores, a gente se reuniu para pensar em propostas de construir narrativas sobre o Museu Nacional, a partir do olhar dos próprios trabalhadores. E com o incêndio vem um misto de, bom, o que a gente vai fazer agora, né? Cogitando desde a possibilidade de abandonar essa ideia, porque a gente também estava sofrendo com aquele processo todo, até efetivamente a gente pensar em como era possível ressignificar aquela proposta. Então nós criamos o projeto Renascer das Cinzas ainda em setembro de 2018, com a proposta de reunir narrativas através de entrevistas de frequentadores da Quinta da Boa Vista, estudantes de escolas públicas que já tinham alguma relação com o Museu Nacional, de visita, moradores ali do entorno da Quinta da Boa Vista, servidores, estudantes, aposentados, nessa ideia de reconstrução do museu a partir dessas memórias. E isso vem junto de um processo de pesquisa, para a gente construir um acervo de memórias do museu a partir desses relatos, que a gente também pretende que fique disponível para o público em algum momento. E eu achei curioso, quando na primeira pesquisa que eu fiz da hemeroteca da Biblioteca Nacional, a primeira matéria que eu encontrei, de janeiro de 1960, foi justamente uma que traz uma noção muito pejorativa e pouco convidativa da Quinta da Boa Vista, mas que fala de, apesar dela estar largada, ainda é muito procurada aos domingos e que os trens param na estação de São Cristóvão, trazendo gente do subúrbio, para visitar o zoológico, o Parque Xangai, que tinha ali na época, e o próprio Museu Nacional. E como hoje nós vivemos tempos de muitas memórias, né, que vem com esse contexto da pandemia, com o distanciamento das pessoas mais queridas e das nossas atividades cotidianas e de lazer, eu queria convidar, então, essa gente dos subúrbios, que acompanha o Papo de Subúrbio, para acompanhar também as atividades do Museu Nacional, especialmente nas redes sociais, nesse contexto, e nessa semana do aniversário do museu, que tem início agora no dia 6 de junho. A gente vai trazer um pouco, mesmo virtualmente, com algumas adaptações, de algumas atividades que nós fazemos todo ano na Quinta da Boa Vista, durante as comemorações do aniversário do Museu Nacional. E não é porque eu trabalho lá não, mas eu acho que vale a pena acompanhar.